Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre sinais vitais. Revela a eficácia das funções corporais circulatória, respiratória, neural e endócrinas. Os sinais vitais ele proporcionam dados para determinar o estado de saúde usual do cliente, assim como o estresse físico e psicológico e a terapia médica, né, e de enfermagem. Ele monitoriza toda a condição do cliente ou a identificação de problemas, né? E de avaliação da resposta do cliente à prescrição. Por exemplo, toda vez que o paciente chega na unidade de saúde, né, ou a gente aborda um paciente, a equipe aborda um paciente no local de um acidente, de uma ocorrência, a primeira coisa que a gente faz, né, que o profissional de saúde faz, é a verificação dos sinais vitais desse paciente, né, para passar os dados, ver como que ele está, a situação em que esse paciente se encontra, para tomar as devidas providências em relação, né, ao seu cuidado. Então, os sinais vitais, ele permite a identificação do diagnóstico de enfermagem, implementação das prescrições planejadas e a avaliação do sucesso quando os sinais vitais retornam os valores aceitáveis, né? Aí, de acordo com as condições do paciente, né, os sinais vitais vai relatar se o paciente está apresentando uma hipertensão ou uma hipotensão, né, se está apresentando desconforto respiratório, tudo isso nós vamos fazer essa avaliação dos sinais vitais. Então, elas determinam as necessidades e distúrbios do cliente. Quando é que eu vou verificar os sinais vitais? Na admissão do paciente na instituição, no exame físico, nos horários conforme o protocolo da instituição relacionado à prescrição médica, né, ou à prescrição de enfermagem. Todo setor de saúde tem, né, o horário de verificação de sinais vitais. Medicamentos, pacientes em uso de medicamento contínuo, né, no hospital, uso prolongado, paciente em estado grave, né, toda essa prescrição é diferenciada, né, o médico coloca, né, ou a enfermeira coloca na prescrição, né, desse paciente, a verificação de sinais vitais, por exemplo, de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, né, por aí e por diante, de acordo com o protocolo de cada unidade. Nos horários, conforme o protocolo da instituição, né, como eu falei, relacionado à prescrição médica ou à prescrição de enfermagem. Antes e depois do procedimento cirúrgico, né, uma necessidade, né, muito grande, antes e depois do procedimento diagnóstico invasivo. Antes e depois da administração de medicamentos que afetam a função cardiovascular, respiratória, né, de controle da temperatura, alteração das condições físicas, queixa do paciente quanto a sintoma inespecífico de angústia física. Né, ao administrar o medicamento, né, a equipe de enfermagem avalia, né, os sinais vitais do paciente antes e depois, para ver a resposta, né, medicamentosa. Se houve alguma alteração, né, nos sinais vitais depois da medicação. A equipe de enfermagem deve ser capaz de avaliar os sinais vitais, medir os sinais vitais corretamente, né, verificar os sinais vitais, na realidade, corretamente, compreender e interpretar esses valores, comunicar os achados e iniciar a prescrição, manter o equipamento em bom funcionamento, selecionar equipamento de acordo com o cliente. A equipe de enfermagem deve também conhecer os valores normais dos sinais vitais do cliente, conhecer a história clínica desse cliente, terapia medicamentosa prescrita, minimizar os fatores ambientais que podem alterar os sinais vitais, né? Por um exemplo, um ambiente, um seu idoso, né? Que a gente sabe, uma pessoa que está com sua imunidade comprometida, né? Pessoa idosa, numa sala, por exemplo, onde o ar-condicionado está muito, né, muito frio, a temperatura desse paciente pode mudar, alterando os sinais vitais.
né? E não é uma doença clínica, não é enfermidade, né? É a condição do momento. Estabelecer a frequência da verificação dos sinais vitais, desenvolver plano de ensino para instruir o cliente. Quais são os fatores que alteram os sinais vitais? Né? A temperatura ambiente, que eu acabei de falar, esforço físico, né? Os efeitos da doença, alteração de sinais vitais, ele pode sinalizar mudança da função fisiológica, misericórdia, desculpa, e também a necessidade, né, de intervenção médica ou a intervenção de enfermagem. A temperatura corporal. O que é uma temperatura corporal? É a diferença entre a qualidade de calor produzida, né, pelos excessos, pelos processos corporais e a quantidade de calor perdida para o ambiente externo. A regulação da temperatura. O equilíbrio da temperatura corporal é precisamente regulado pelo mecanismo fisiológico e comportamentais. Por exemplo, a temperatura constante normal é a relação entre a produção, né, e a perda de calor. Essa é a definição de uma temperatura constante normal, que é a relação entre a produção e a perda do calor do nosso corpo. Essa relação é regulada por mecanismos neurológicos e cardiovasculares. Aqui nós temos essa explicação, né, o controle neural e vascular. Né, a gente sabe, né, que o hipotálamo anterior, né, ele tem as células nervosas aquecidas, com o aumento desse limiar, né, no hipotálamo, acontece a diminuição da temperatura corporal, e com essa diminuição, o paciente apresenta sudorese, vasodilatação dos vasos sanguíneos e inibição da produção do calor. Com isso, o sangue ele é distribuído para as veias periféricas para promover a perda do calor. É assim que acontece, né, esse controle dessa produção. Já o hipotálamo posterior, né, ele tem a temperatura do corpo inferior ao ponto limiar, né, um ponto diferente. Acontece a vasoconstrição dos vasos sanguíneos com a diminuição desse fluxo, né, com a diminuição dessa constrição dos vasos sanguíneos, o fluxo sanguíneo, ele vai para a pele e extremidades, né? Com essa diminuição, acontece o quê? A produção do calor é estimulada, acontece a contração do músculo voluntário e do tremor muscular. O calor é produzido no corpo através do metabolismo. E para isso é necessário a fonte básica, né, que é o alimento. Um metabolismo aumentado, o calor adicional é produzido. Metabolismo diminuído, acontece menos calor, né? Acontece menor produção de calor no nosso corpo. A produção do calor acontece durante o repouso, durante os movimentos voluntários e também o tremor involuntário. A perda e produção do calor ocorrem simultaneamente. A estrutura da pele e a exposição do ambiente, ele resulta na produção, na redução do calor constante através, né, da radiação, através de condução, conversão e a evaporação. Processo ao qual nosso corpo está submetido. Radiação é a transferência do calor, né, de uma superfície de um objeto para a superfície de outro, sem um contato real entre os dois, através de ondas eletromagnéticas. O calor, ele irradia da pele para qualquer objeto mais frio adjacente. A radiação aumentada, uma radiação elevada, à medida que a diferença da temperatura entre os objetos aumenta, né, acontece o quê? O sangue, ele flui dos órgãos, né, centrais internos, levando o calor para a pele e os vasos sanguíneos superficiais. Né? Esse sangue, o que acontece? Né? Ele leva, né, o calor irradia para a pele, qualquer objeto, né, mais frio adjacente, e acontece a radiação. Tem um aumento da radiação à medida que a diferença da temperatura entre os objetos aumenta. Condução
é a transferência de calor de um objeto para outro por meio do contato direto. Quando a pele é aquecida, toca um objeto mais frio, perde-se calor. Por exemplo, bolsa de gelo, resfriamento, etc. Né? Acontece muito quando o paciente está, né, com febre, as pessoas fazem resfriamento, a gente vê que há a perda desse calor, né, da temperatura corporal. Quando a temperatura de dois objetos são iguais, a perda do calor por condução interrompe-se. Convecção é a transferência de calor para longe do corpo pelo movimento do ar. O calor é conduzido para as moléculas do ar em contato direto com a pele. Essas correntes de ar carregam para longe o ar aquecido, né? A velocidade da corrente aérea aumenta e acontece a perda do calor por convecção, né, que cresce, convecção crescente. A evaporação é a transferência da energia de calor quando um líquido é transformado em um gás. Por exemplo, o aumento da temperatura corporal acontece o quê? O hipotálamo anterior, ele sinaliza, né, as glândulas sudoríparas para liberar o suor. Para quê? Para que compense esse calor corporal que está sendo liberado, né, no nosso corpo. Aí acontece, né, o suor evapora da sua pele e acontece a perda, né, de calor através da sudorese. A pele na regulação da temperatura. Quais são as funções da pele? Isolamento do corpo, o sangue, não, os órgãos internos produzem o calor. Eles produzem o calor. O sangue, ele flui, né, destes órgãos, carregando o calor para a superfície corporal. Essa superfície corporal, quando ele recebe, né, esse sangue carregado desse calor, ele transfere do sangue através das paredes dos vasos para a superfície da pele. Né? É uma transferência aí de um órgão interno para um órgão, né, mais externo. E o calor é perdido para o ambiente através do mecanismo da perda do calor. A pele e a regulação da temperatura. Funções da pele, né, agora no caso da vasoconstrição. Temperatura corporal aumentada. O hipotálamo inibe a vasoconstrição. Com essa vasoconstrição, né, os vasos se dilatam. Aí acontece, mais sangue alcança a superfície cutânea. Depois tem a diminuição da temperatura corporal, né, temperatura central. O hipotálamo, ele inicia a vasoconstrição, o fluxo sanguíneo para a pele é diminuído e o calor corporal é conservado. Função da pele na percepção da temperatura. As peles resfriadas, os sensores informam para o hipotálamo, né, que a pele está muito fria, o que acontece? O hipotálamo aí agora sinaliza para que haja um aumento da produção de calor corporal, a inibição do suor e a vasoconstrição para a regulação, né, dessa temperatura corporal no corpo. Controle comportamental. A capacidade da pessoa para controlar a temperatura. Grau do extremo da temperatura, a capacidade de sentir a sensação de conforto ou desconforto, o processo de pensamento e emoções, a mobilidade ou a capacidade para mover ou acrescentar roupas. Quer dizer, o grau extremo da temperatura acontece quando, por exemplo, o corpo humano, o nosso corpo, ele não consegue com a exposição, né? Alta temperatura ou baixa temperatura. Tem que ter, né, um grau correto para isso, né? Aí a gente tem a capacidade de sentir a sensação de conforto e desconforto. Por exemplo, se nós estamos expostos ao frio, existe um desconforto para isso. Estamos expostos demais ao calor, ao aumento da temperatura elevada, também estamos, né, apresentando desconforto para isso, né? Até o processo de pensamento, as emoções, o estado emocional em que a pessoa, né, se apresenta, acontece, né, as manifestações.
né? A pessoa estressada, acontece sudorese, a pele fica fria, pegajosa, tudo isso é um estado, é um processo de pensamento, emoções que envolvem no controle comportamental, né, na capacidade da pessoa, a produção de energia. Mobilidade ou capacidade para remover ou acrescentar as roupas. Essa mobilidade, né, às vezes a pessoa não tem mais essa capacidade. Essa capacidade está relacionada com... Só um momentinho, deixa eu desconectar aqui, que o telefone está conectado. Não atrapalhar, né? Está relacionado mais a pessoas idosas com dificuldade, a pessoa com problema, né, de saúde, que essa mobilidade, essa capacidade, né, está exagerada. Às vezes a pessoa, né, está com problema emocional, né, está apresentando algum tipo de alteração da temperatura, dificulta tudo todo esse processo. Quais são os fatores que afetam a temperatura corporal? A idade, exercício, nível hormonal, ritmo circadiano, o estresse e o ambiente, né? A gente falou agora há pouco sobre o estresse e também a idade, né? Envolvendo a dificuldade. Então, esses são os fatores que afetam a temperatura corporal: a idade, o exercício, o nível hormonal, o ritmo circadiano, o estresse e a parte de ambiente. Os fatores que aumentam a produção de calor: exercício físico, gestão de alimento, emoções, temperatura ambiental, processo inflamatório e infecções. E os fatores que diminuem a produção de calor: jejum, vitalidade diminuída, sono, depressão do sistema nervoso central e choque, né? Esses são os fatores que aumentam e que diminuem a temperatura do nosso corpo. A variação média da temperatura. A variação média oral, né, entre 36,2 a 37 graus Celsius. A axilar é 36 a 36,5 graus Celsius. E a média retal é de 36,4 a 37,5. Febre. É o que é a febre? Um mecanismo de perda de calor, e são incapazes de manter um ritmo com a produção excessiva de calor, né, resultando no aumento anormal da temperatura. Quer dizer, é um mecanismo, né, que acontece, um mecanismo de perda de calor, e esse mecanismo, com a alteração desse mecanismo, né, o corpo, eles são incapazes de manter um ritmo com a população excessiva do calor, resultando no aumento anormal da temperatura. E a causa imediata, né, da febre é um transtorno do mecanismo regular do calor. O que que acontece? Com o aumento da temperatura corporal, os pirogênios são ativados. Eles enviam, né, o mecanismo de ação e age de forma ativa o sistema imune. Ativando o sistema imune, né, a produção de célula branca, elas são produzidas para promover essa defesa do organismo. Os hormônios são liberados para essa defesa, que ativa o hipotálamo para o aumento, né, aumentar o ponto do limiar. Com esse aumento do ponto limiar, o corpo produz e conserva o calor. Novo ponto de limiar é alcançado, né, aumentando a temperatura, acontece a sudorese, acontece a diminuição, né, da temperatura corporal. Os sintomas da febre: ruborização de pele, pele quente e seca, olhos brilhantes, respiração rápida e superficial, aumento do ritmo do pulso e sede excessiva. Os valores da febre: o estado febril, 37,5 a 38 graus Celsius, febre 38 a 39, a pirexia de 39 a 40 e hipertermia ou hiperpirexia de 40 até 41 graus. Quais são os tipos de febre? Tem a febre contínua, tem a febre remitente, intermitente e recorrente.
Então, esses são os tipos de febre. Né? Na contínua, acontece o quê? Acontece a elevação persistente por mais de 24 horas, podendo oscilar sem grandes alterações inferiores, né, a 1%. Já na remitente, a febre tem seu pico e cai sem retorno aos níveis normais da temperatura, e há uma oscilação podendo ultrapassar 1 grau Celsius. Já a febre intermitente tem seu pico intercalado com níveis normais de temperatura. Essa temperatura ela retorna ao normal pelo menos uma vez, né, em 24 horas, a cotidiana de 24 em 24 horas, e a recorrente, os períodos de episódio febris, eles são intercalados com níveis normais de temperatura, maiores que 24 horas. Tem a febre terçã e a quartã. A febre terçã é de 40 em 48 horas. Já a febre quartã é de 72 e 72 horas. Pronto, nós vimos aqui, né, esses sinais vitais, que é muito importante em todo setor, né? Na área de emergência, urgência e emergência, é, na todo o cotidiano da vida do paciente, né? Em todo atendimento, os sinais vitais é de muita responsabilidade, é de muita importância, responsabilidade do profissional é de muita importância, né, para esse paciente.